Olá, seja muito bem-vindo ao Psicologia Anti-Estresse. Este é mais um episódio do programa O Resgate Estratégico e hoje quero estar explorando com vocês sobre os sinais invisíveis de um cansaço normal quando deixa de ser tão normal e vai ultrapassando os limites do saudável e começa a prejudicar a sua vida pessoal, a sua carreira, a sua vida social. Sou Cecília Tutsui, psicóloga há mais de 20 anos, criadora do método Psicologia Anti-Estresse. Já ajudei muitos gestores e líderes que estavam ali no limite, chegando próximo de um colapso nervoso, a reverterem este quadro, a se reequilibrarem internamente e resgatarem o gestor estratégico que sempre existiu ali, né? E o quanto que trabalharmos a prevenção, principalmente do burnout, é realmente o melhor caminho a se seguir. Então, como diz o título deste nosso episódio de hoje, quando o normal deixa de ser normal e sinais de que o seu cansaço já virou um alerta vermelho e você nem percebeu. O primeiro ponto a explorarmos aqui é entendermos o que seria então esse cansaço normal e em que momento que isso vai ultrapassando os limites do saudável. O cansaço normal é quando aquele mesmo, após um dia exaustivo de trabalho, você ralou pra caramba, trabalhou muito intensamente, mas quando você chega na sua casa, ou quando você vai, se retira do local de trabalho, você consegue se desligar, se conectar, você consegue pensar em outros aspectos aí da sua vida, pensar nos amigos, na família, nos seus outros afazeres, academia, enfim, você consegue desligar, do contexto do trabalho e você consegue mergulhar aí nas outras tarefas que você tem a realizar, nas outras atividades que também são importantes a você. Você consegue conectar com a sua família, você conversa ali com as pessoas que você ama, você consegue realmente descansar, aquele sono reparador, no dia seguinte você acorda revigorado, então tudo isso são sinais aí de um cansaço normal. Você está ali exaurido, mas você consegue aí se reerguer em poucos momentos, e o dia seguinte você está renovado para mais um dia aí de trabalho intenso. E quando é que isso começa a ser preocupante? Quando simplesmente a gente vai levando, as preocupações do trabalho para casa, a gente sabe o quanto que as cobranças, no mundo corporativo é o tempo todo, ainda mais com essa questão, dos multinacionais, usos horários diferentes, então a gente conecta com outros países que ainda estão trabalhando, enfim. Então a gente não consegue desconectar totalmente o celular que a gente carrega, vem ali, continua vindo mensagens de trabalho, e a gente não descansa exatamente, Quando a gente começa a ficar tão exaurido, a gente deixa de fazer as outras atividades que também são importantes da sua vida, você deixa de ir para a academia, você fala, não, hoje eu quero descansar, eu tô cansado demais para isso, semana que vem eu vou, enfim. Você vai abrindo mão de outras coisas que são importantes para você. Então você vai se concentrando, o que vai restando é somente o contexto do trabalho, trabalho para casa, da casa para o trabalho, quando não é o contexto aí do home office, você passa aí 24 horas praticamente no mesmo ambiente e o contexto do home office é realmente trazer o trabalho para casa, o trabalho está dentro da sua casa, e como é que a gente se desliga disso, Então, quando a gente não consegue, ter essa desconexão saudável, a gente não consegue descansar de fato, começa a afetar um pouco ali a qualidade do sono,
algumas dores pelo corpo que você não tinha antes, alterações no apetite, né? Você começa a não olhar muito aí para os seus cuidados, então você come qualquer coisa, o que está mais fácil, porque você está tão cansado, tão exaurido, né, que você não consegue nem pensar, né, um palmo à frente. Então vai para o mais fácil, né? O celular está na mão, né? A gente já solicita ali alguma comida rápida por ali, enfim, né? Começa ali alguns sinais, né, de autonegligência, né? Você começa, né, a se deixar para trás, a se deixar em segundo plano, deixar as outras coisas em segundo plano, né? O que impera então é toda a questão do trabalho e isso acaba tomando conta aí das suas 24 horas. Isso é muito preocupante, entende? Então, esses são aí os sinais, né, de que você está ultrapassando aí esse limite do saudável, tá? Já comenta aqui, né, se você já identificou alguma coisa assim, como é que tem sido aí o seu cansaço aí nas últimas semanas, nos últimos dias, tá? Comenta aqui com a gente, né? E o segundo ponto para a gente explorar, né, por que os gestores, né, que ficam no cargo sanduíche, né, no outro episódio fala um pouco do que é esse cargo sanduíche, né, os superiores aqui e a equipe para liderar, né, como é que, né, ao longo aí da minha carreira eu percebo, né, que são os cargos que mais ignoram estes sinais de cansaço, que está passando aí dos limites, né? Vai deixando passar, percebe sim alguns prejuízos, né? Pequenos ainda, então acaba que por ignorar, né? Prioriza o trabalho, prioriza as entregas. Então eu vejo, né, que a gestão, né, e liderança, né, neste sentido acaba ignorando mais estes sinais, né? Veja aí se você, né, está neste lugar, tá? Então, quando que a gente poder, por isso, recado forte aqui com este pessoal, para realmente, né, você se manter nesse lugar de liderança, você precisa também, né? Parece uma fala tão, né, vazia, tão coisa de blog, enfim, mas o quanto que, né, você precisa estar bem para liderar a sua equipe, precisa estar bem para exercer o seu cargo, né? E o terceiro ponto, né, para a gente explorar aqui também, e aí é uma pergunta que eu já vou deixando aqui para vocês começarem a refletir, tá? Quais seriam, né, aí as consequências de continuar normalizando todos estes sinais, até onde você vai chegar? Essa é uma pergunta para a gente refletir mesmo, né? Será que, né, essa pressão, né, e toda, né, a questão do ambiente corporativo realmente, né, deve tomar conta de nós? Né? A gente deve nortear a nossa vida toda para isso? Né? Qual que é o caminho disso? Entende? Quando a gente continua ignorando ali os sinais que, né, ultrapassam ali o limite do saudável, né? Para onde a gente está chegando? Fica aí a pergunta para vocês responderem aqui na cabeça de vocês, enquanto vou explanando aqui sobre esta temática, tá? Então, a gente poder perceber o quanto antes a gente atuar, né, no caminho contrário disso, então a gente resgatar, né, por isso o nome do programa, resgate estratégico, não é de qualquer jeito, não é fazer de qualquer forma, mas, né, a gente começar a pensar aqui, né, opa, em que estado eu estou hoje, disso tudo que eu estou falando, disso tudo que eu estou ouvindo, né, e como é que eu faço então agora o caminho de volta, né, como é que começo a resgatar o que eu venho perdendo, o que eu venho deixando perder, né. Então, quando a gente atua precocemente, a gente pode salvar a nossa carreira, inclusive, né? Além de salvar a sua saúde, né? Que é o mais importante no final das contas, né? Então, quando a gente pensa, né, que esse cansaço que a gente fica considerando normal, né,
e a gente entende que isso não deve fazer parte deste jogo, a gente começa a não entrar, né? Não perpetuar mais este ciclo, entende? Você está indo num caminho, você poder, retornar então, né? Porque automaticamente a gente vai para o mais fácil, vai para o que dá menos trabalho, tô cansado, né? Aí a questão do cansaço vem para a gente não fazer mais nada. Então, o maior benefício, né, da gente descobrir e, né, ter a consciência de que esse cansaço que a gente vem normalizando aí há algum tempo não deve fazer parte do jogo. Então a gente começa então, né, a prestar mais atenção, a, né, frear aí algumas situações. Tô cansado, mas, né, não preciso, né, a gente pensar em alternativas melhores, né? A gente vai para o mais fácil, o cansaço acaba imperando, né? Será que os caminhos mais fáceis são os mais saudáveis? Né? Mais uma pergunta aqui para vocês, né? E a gente entender, né? E aí que é o que ocorre, né, em nossos consultórios, os gestores, quando chegam para nós, já está ali no limite do limite, né? Quando já não sofreram aí crises de burnout. Aí nestes casos realmente, né, o tratamento aí é minucioso, detalhado, personalizado, né, realmente, né, no particular, 1 a 1, porque cada processo é um processo, tá? Mas aqui a gente tá batendo na tecla, né, da prevenção. A gente não precisar chegar neste ponto. Quanto que muito antes a gente pode evitar esse quadro mais grave, né? Aí assim, né, a gente não precisar pagar o preço, né, perdendo aí a saúde, realmente, né, quando vem a crise, aí tem que parar mesmo, né? A vida diz, o atestado médico diz, você tem que parar, né? Aí não vai ter jeito. Né? Será que a gente precisa chegar nesse ponto? Tá? Essa é a principal bandeira, né, do psicologia anti-estresse. Tá? E aí, né? Já conseguiu, né, visualizar em que caminho, né, você está continuando, caso a gente continue normalizando estes sinais? Já conseguiu visualizar a cena lá na frente? Será que é isso que você quer? Acredito que não. Acredito que não, por isso que você está aqui, né? Então, quando é o melhor momento, né? Desde já, né? Pequenas atenções, né? A proposta deste programa, né? O resgate estratégico é a gente realmente pensar uma ação de cada vez, tá? A gente instaura ali todo um sistema já há algum tempo, né? Se a gente parar para pensar, há quanto tempo, né? Que vem normalizando todos esses sinais, né? Já há algum tempo, alguns meses, se não anos, né? Então fazer esse caminho, né, do resgate, também a gente precisa atuar com cautela, atuar ali com calma, né? Não é de um dia para o outro que a gente vai revolucionar tudo, e nem é a proposta. Entende? Aqui, ações efetivas, né, estratégicas, para realmente, lá na frente, você conseguir perceber, mudei aqui o caminho que eu estava seguindo, realmente eu estava indo para o outro lado, agora estou neste lado aqui, né? Então a ideia é consolidar ali, passo a passo, ação por ação, tá? Então acompanhe aqui, né, os episódios, inclusive, né, já deixa salvo aí na sua playlist, já deixa, né, pega o link para encaminhar aí para os seus amigos, gestores e líderes também, que tenho certeza que está caminhando, né, muitos estão caminhando essa armadilha aí de normalizar um cansaço que não é normal. Acredito que vem aí algumas pessoas na sua cabeça. Então, já fica com o link na mão para você poder encaminhar depois, tá? Então,
ouvindo tudo isso, né? A essa altura você deve estar pensando assim, né? Talvez, né? Que nossa, né? Mas é fácil falar, o cargo exige muito mesmo, né? Principalmente quem trabalha com multinacionais, né? Realmente fusos horários muito diferentes, e lá do outro lado solicitam, né? Respostas urgentes e tudo mais, né? Mas e que sempre foi assim, e que a tendência é ser pior, enfim, né? Porque é esse o movimento do mundo corporativo, né? Então, mas aí a gente precisa realmente parar, né? Para pensar esse lugar que você ocupa, né? Entendo perfeitamente toda essa correria, o quanto que enquanto, né, cargo de liderança, né, uma gestão aí importante, você tem ali responsabilidades, né? Você está ali para isso, né? Para cumprir com o seu papel também, né? E você vem cumprindo ali com maestria, entregando o seu melhor, eu tenho certeza disso, né? E exatamente por isso que a gente vai se negligenciando, né? O caminho da autonegligência, né, é muito comum para quem entrega bastante, para quem está ali super comprometido, para quem, né, tem aí a carreira, né, que impecável nesse sentido, né, de responsabilidade, de comprometimento no trabalho, enfim. Tenho certeza, né, que o seu currículo é assim também, né, alta performance, né, você sempre se melhorando nesse sentido, sempre preocupado em entregar o melhor, né, e por isso a tendência, né, de esquecer da gente, de esquecer de você, né, esquece das suas outras coisas que também são importantes, né. Então, poder, né, a gente pensar, né, o quanto antes no que a gente está deixando para trás, porque o tempo está passando, entende? O tempo está passando, lógico, né, você tem um propósito, você tem uma intenção com tudo isso, né, priorizando o trabalho, priorizando a carreira, com certeza, né, mas de que adianta, né, se nessa jornada você começar a adoecer? Então essa é a principal preocupação aqui, né? O ponto é que não precisar adoecer, né, nessa caminhada, entende? Você continuar performando bem, continuar entregando bem, mas sem adoecer, entende este ponto? Né? Então a gente entender, né? Ok? Quando a gente lá tem, né, 20 anos, 25, né, no início da carreira, a gente tá lá com aquele gás todo, né, mas aí a gente vai deixando, né, passar algumas coisas, não, né, esquecendo, né, de outras coisas importantes, né, que nos faz bem, né, e o tempo passando, chega um momento que esse acúmulo de cansaço, esse acúmulo de tensão, né, que a gente vai deixando para depois, ele tem um preço mais para frente, né? Tem um prazo ali de validade, né? A conta vai chegar, né, em algum momento. E aí, né? Como é que você vai estar, né? Quando, né, esse nível de tensão atingir ali um limite, né, que pode chegar ao colapso. O burnout é muito isso, né? É o limite ultrapassado, assim. Burnout, né? A queima. Queima todo um sistema, tá? O normal de ontem, né, pode ser a crise de amanhã. Olha que forte essa frase, né? Então, muitos estudos, né, e eu, né, enquanto neurocientista, né, aliás, estudiosa das neurociências, a gente não para de estudar, né, essa parte aqui da ciência, porque sempre tem novas descobertas, então hoje a gente, com auxílio da internet, inclusive, a gente consegue acessar artigos científicos mais atuais e tudo mais, né, e, né, desses estudos, né, o quanto que tem demonstrado, né, que ignorar aí esses sinais, né, aumenta em 60%, né, o risco, né, de afastamento por saúde. A OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, já vem alertando isso, né? A gente fala, foi a pandemia. Não, antes disso já vinha esses alertas. Acho que a pandemia teve ali o pico
quando não teve também muitos casos que não foram notificados nesse período da pandemia, então, né, a gente pegar os números desse período da pandemia é um pouco, né, pode estar, né, um pouco equivocado, né, mas antes desse período e agora, né, com o retorno de tudo, os números, né, estão ali bem alarmantes, né, inclusive aqui no Brasil, né, vem aí a atualização da NR1 para as empresas por conta, né, dos altos números aí de afastamento, né, por questões do trabalho, por adoecimentos e muitos adoecimentos mentais, né, e o estresse, o burnout tem sido, né, o topo dessa lista, entende? Então a gente precisa atuar, né, precisa se cuidar, né, não fazer parte desta estatística, entende? Porque isso é um preço muito alto a se pagar, tá certo? Bom, né? Então, sintetizando aqui os nossos pensamentos, né? Consegui explorar aí os pontos principais, mas a gente tem aqui com clareza, né? O jeito errado que temos feito, né? Ignorando aí os sinais invisíveis de um cansaço que já deixou de ser normal. Então, a partir de hoje, você já não ignora mais, tá? E vem aqueles pensamentos também, né? É só uma fase, né? Quando vier as férias, isso vai passar, né? Isso vai melhorar. É só esse período aqui que eu tenho essa tarefa para entregar. Quantas vezes você tem falado isso para você, né? E a gente entender que esse jeito errado de lidar, né, vem aí trazendo níveis de adoecimentos, né, e perda também, inclusive, de vínculos importantes, vínculos familiares, amigos, né, pessoas que estão no nosso entorno, porque a gente não consegue, né, o cansaço é tão grande que a gente não consegue nem olhar para o lado, entende? Então vai tendo consequências aí maiores, tá? Então, a gente entender, já sabemos o jeito errado, agora saber o jeito certo, né, de lidar com isso, né? Então, a partir de hoje você consegue, né, você vai listar, né? Por isso que eu coloquei, né? Deixa aqui nos comentários que sinais aí que você percebeu em você, né, enquanto eu fui falando, que, né, já tá passando do limite do saudável, já não tá normal, exatamente, né? Então, listar, né, esses sintomas em você, esses sinais em você já é o primeiro passo, tá? Para você começar a olhar, né? Escreva mesmo, tá? Escreva e coloque ali visível para você prestar atenção todos os dias, tá? Isso já ajuda nesse autoconhecimento, né? Alterações no humor também. A irritabilidade é um quadro muito comum, né? Coisas que não te irritavam tanto antes, hoje com qualquer fagulha já te irrita muito, qualquer som diferente já te irrita muito, né? Qualquer assunto que antes você até achava engraçado, tal, né? Tudo te irrita, né? Alterações no humor, raiva exacerbada, né? Briga com facilidade, coisas que você tinha prazer antes, né? Você dava risada, né? Era engraçado, e hoje você não, né? Você não consegue, né? Então também são sinais, né? De um cansaço aí que já ultrapassou ali, né? O limite do saudável, tá? Então, e quando, né, são muitos os sinais e sintomas, a gente ter aí a clareza de procurar um auxílio profissional, uma avaliação pelo menos, tá, para entender que nível que você está, né, de um estresse aí que tá beirando ali o prejudicial, tá, e além, né, disso, a gente poder pensar em pequenas mudanças, então, no nosso dia a dia, né, e a proposta aqui hoje é você anotar, né, o que você achava que era normal,
que aí agora você entendeu que não é tão normal assim. E uma primeira ação que você pode começar, né, nessa semana mesmo, por exemplo, né, e é um exemplo só, né, você deixou de ir para a academia já faz algumas semanas, então planeje o retorno, né, pelo menos uma vez essa semana. Esse é um exemplo. Outro exemplo, venho negligenciando de fato, né, a minha alimentação, não estou comendo direito, nem sei se estou garantindo os nutrientes necessários, né, do dia a dia, né, deixa eu mudar pelo menos uma das refeições, deixa eu melhorar, né, deixa eu ir para uma opção saudável, nutritiva. Que né, a questão da alimentação é o nosso combustível, né? Que combustível você tem colocado dentro de você, né? Então, são exemplos aí, pequenas ações, entende? Né, que você consegue instaurar ainda esta semana. Começa com um apenas, né? Não adianta querer revolucionar e mudar tudo, não, já quero eliminar todos esses sinais, enfim, esse tipo de estratégia não se sustenta, entende? Né? A coisa foi vindo, né, ao longo aí do tempo, né? Então, para a gente fazer o caminho contrário, a gente precisa ter um pouco de paciência também, né? Não é virada de chave, né, 180 graus e revolucionar sua vida, né? Alguns dias, né, até vai, mas depois não se sustenta, entende? Por isso que, né, para que seja efetiva, né, consolidativa, né, é um passo de cada vez, tá? A proposta aqui, né, do Psicologia Anti-Estresse é que sejam mudanças, pequenas mudanças, mas grandes resultados lá na frente, tá? Então a gente poder ter paciência um pouco com a gente também, né? Então comece com uma ação. Consolidou dentro dessa semana, ficou fácil, né? Você otimiza aí esse caminho, então coloca uma segunda ação, entende? E vamos aí prosseguindo, né? E volta, né? Se puder voltar aqui para compartilhar depois de algum tempo como é que tem sido, né? Como é que tem se percebido ao colocar, né? Ao realizar pequenas mudanças aí no seu dia, tá? Então, recapitulando, né? Hoje você já entende, né? Que os limites do normal, do cansaço normal, que vai ultrapassando os limites, então você já sabe identificar, tá? Você já sabe frear, inclusive, né? Se você não tem nenhum desses comportamentos, então agora você já sabe que não é para nem seguir à frente, né? Então, e o quanto que agir cedo, né? Prevenir, né, um quadro mais grave, você entende que é o caminho mais fácil, né? É o melhor caminho, né? Pequenas mudanças que a gente consegue fazer e para poder evitar realmente o pior, tá? Então, acredito que tenha explorado bem este tema de hoje. Compartilha aí, né, com seus amigos, seus colegas de trabalho, né, para quem possa estar tendo, né, esse cansaço além, né, do normal, tá? Para a gente poder, né, cuidar o quanto antes, tá certo? E, né, se ainda não se inscreveu, lógico, é para se inscrever e ativar o sino aí das notificações, porque vem, né, muito mais episódios pela frente do programa O Resgate Estratégico. Até breve!